Olá, nesse módulo vamos ver aí uma matéria que costuma aparecer bastante nesse tipo de prova. Regra de 3. Bom, regra de 3 nada mais é do que um jogo de proporcionalidade entre grandezas, tranquilo? E existem vários métodos de resolução de regra de 3. O mais famoso, né, é aquele método da flecha, né? Flecha para cima, flecha para baixo, flecha para o lado. Fica parecendo um filme do Robin Hood, aquele diabo daquele exercício com tanta flecha para lá e para cá. E é um método rápido. Só que nós vamos ver aí um método ainda mais rápido que esse. Se você já tem um método de resolução de regra de 3 e não quer mudar o seu método, tudo bem, continue com o seu método. Só que tem que lembrar que o método que nós vamos ver aqui é o mais rápido de todos. E outra coisa que tem que lembrar é que não pode ficar misturando pedaço de método, né? Tranquilo? Então, vamos lá para a lousa para ver isso. Nós vamos utilizar aí duas questões para demonstrar o método de resolução de regra de 3. Essas questões, como sempre, você já tem aí disponível em PDF. Legal? Bom, primeiro passo na resolução de uma regra de 3 é montar o que é chamado de espelho da regra de 3. É um algoritmo, uma ferramenta que só serve para organizar os dados da questão. Mais nada. Só serve para fazer a organização dos dados fornecidos pela questão. Esse primeiro passo é igual em qualquer método, seja esse que nós vamos ver aqui, seja o da flecha, seja em qualquer outro método de regra de 3. Então, o primeiro passo igual em todos os métodos, que consiste em identificar cada uma das grandezas dadas pela questão relacionada com um determinado valor. A gente só consegue ver isso lendo a questão. Então vamos lá. 10 pedreiros, surgiu aí já primeira grandeza ligada a valor. A grandeza pedreiros. Regra de 3 e pedreiro está sempre junto, né? Pedreiros e eles são 10. Dá ajeitada na ponta da caneta. Constroem 5 casas. Outra grandeza ligada a valor. Casas. E elas são 5. Em 40 dias, pedreiro atômico esse aí, né? Dias, e eles são 40. Trabalhando 10 horas por dia. Horas, e elas são 10. O que eu estou fazendo aqui nada mais é do que organizar os dados da questão. Depois, quantas casas? A pergunta numa regra de 3 sempre indica onde vai a variável. Então, quantas casas? X, Y, A, B, W, a variável lá que você queira colocar. Quantas casas seriam construídas por 50 pedreiros? Grandeza pedreiros está aqui. 50 vai ali. Em 20 dias, grandeza dias está aqui, 20. Trabalhando 8 horas por dia. Então, horas estão aqui. Percebam que essas duas questões que a gente vai trabalhar aí para demonstrar o método, nem tem alternativas, né? São os dois textos que eu utilizo, não são de prova, né? Que eu utilizo aí para demonstrar o método. Então está montado o que é chamado de espelho da regra de 3. Está montado aí a organização dos dados da questão. Cada uma das grandezas relacionada com o seu valor. Segundo passo. A partir desse segundo passo, ou seja, o próprio segundo passo e todos os outros que nós vamos ver, são exclusivos desse método. Portanto, não mistura os métodos porque dá errado.
Então, o segundo passo nesse método sempre é: vai lá e inverte a variável. Sobe o x e desce o 5. Quando é que faz isso? Sempre. Quando é que não faz? Nunca. Ou seja, segundo passo, você sempre inverte a variável. Mas e se for inverte a variável? Agora, e no caso do inverte a variável? Ou seja, não tem caso onde o segundo passo não seja inverter a variável. Legal? Terceiro passo: checar as proporcionalidades em relação à grandeza onde está a variável, que todo método faz. Método da flecha faz com a flecha, no nosso método aqui não tem flecha alguma. Então, para checar a proporcionalidade das grandezas, eu não preciso, nesse método, olhar para os valores. Esqueçam que aqui tem valor. Mas isso aí não vai dar certo não, porque aqui está aumentando, aqui está diminuindo, e ali aumenta ou diminui. É isso que confunde a cabeça do cara. Então, esquece que aqui tem valor. Nós só vamos trabalhar com a ideia de aumenta. Não tem ideia de diminui. Ah, mas ali está diminuindo, tá? Esquece, não tem valor aí. Não vai ter ideia de diminui. Você nunca precisa de valor para checar uma proporcionalidade. Perceba, se eu disser assim: tenho mais dinheiro, compro mais ou compro menos? Aí eu compro menos porque economizo. Não viaja também, né? Você tem que seguir a ideia da proporcionalidade. Tenho mais dinheiro, compro mais ou compro menos? Compro mais. Opa, se esse aumentou e esse também aumentou, eles têm relação diretamente proporcional. Bebo mais água, fico com mais sede ou menos sede? Mais água, menos sede. Opa, agora enquanto esse aumentou, este diminuiu. Então eles têm relação inversamente proporcionais. Percebam que, tanto num quanto no outro, eu utilizei o critério do aumenta. Não utilizei o critério do diminui. E deu certo nas duas. Mesmo sem eu dizer o quanto a mais de dinheiro eu tinha, nem muito menos dizer o quanto a mais de água eu bebi. Então eu não preciso do valor. É só colocar o aumenta na frente da grandeza e fazer a pergunta sempre para a grandeza da variável. Se eles forem diretamente proporcionais, enquanto um aumenta, o outro também aumenta, você não mexe em coisa alguma. A grandeza vai continuar lá do jeito que está, sem inverter coisa alguma. Se eles forem inversamente proporcionais, ou seja, enquanto um aumenta, o outro diminui, aí você vai lá e vai inverter os valores. Vamos ver como é que é isso. Coloca o aumenta na frente da grandeza. Então aqui, ó, pedreiros, mão de obra. Aumenta a mão de obra. Aumentam os pedreiros. Aumenta ou diminui as casas que eles fazem? Ora, se eu tenho mais mão de obra, eu faço mais casas. Portanto, diretamente proporcional, não mexo em coisa alguma. Agora vamos para outra grandeza. Grandeza dias e grandeza horas, os dois são grandezas de período. Então eu posso checar os dois ao mesmo tempo. Se eu tivesse lá século, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, tudo grandeza de período, poderia checar todos de uma vez só. Então vou colocar o aumenta na frente, não tem valor aqui para você olhar, é sempre aumenta. Aumenta o período que eles vão trabalhar. Aumenta ou diminui as casas que eles fazem? Ora, se eu dou um período maior para eles trabalharem, claro que eles vão produzir mais casas. Então, se enquanto aumenta o período, aumenta também o que está sendo produzido, diretamente proporcionais, não mexo em coisa alguma. E acabou a coisa, ó. É só considerar que a linha de cima é igual à linha de baixo e resolver a equação.
Tranquilo? Este vezes este vezes este vezes este, que vai ser igual a este vezes este vezes este vezes este último. Ora, eu não preciso nem escrever aquela sentença que a gente está acostumado a escrever quando trabalha com a flecha lá, né? Eu só vou escrever para comentar uma coisa. Vamos ver. Aqui em cima, x vezes 10 vezes 40 vezes 10, que é igual a 50 vezes 5 vezes 20 vezes 8. Percebam que o que está à esquerda da igualdade é a minha linha de cima. E o que está à direita da igualdade é a linha de baixo. Então, se já está escrito aqui, para que eu vou perder tempo escrevendo de novo? Eu já faço as contas aqui em cima mesmo. E não precisa nada daquilo do método da flecha, que é, na imediação da variável, interpola e fora é reto. Depois segue o diabo da linha. Fica um negócio de louco. Pra quê? Linha de cima, linear, é reto. Não tem o que errar. Esse vezes é igual a linha de baixo. Não tem o que errar, é reto. Esse vezes. E aí faz lá com tita, já sai o resultado. Tranquilo? Bom. O que nós vamos fazer aqui? Simplificar a igualdade. Percebam que a igualdade está aqui, né? E a única regra que existe aí é: tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro para manter a igualdade. Imagina uma gangorra na horizontal, se eu tiro 1 quilo de um lado, eu tenho que tirar 1 quilo do outro, porque senão a gangorra pende para o lado mais pesado. Aqui é a mesma coisa. O resto, que é a simplificação, isso ninguém ensina. Depende da intimidade de cada um com a tabuada. Por quê? Eu tenho que olhar aqui para a minha equação e perceber o que do lado esquerdo é divisível por um mesmo valor de alguém do lado direito. Então, se eu dividir alguém do lado de lá por 7, eu tenho que dividir alguém do lado de cá por 7. Se eu cortar um 10 do lado de lá, eu tenho que cortar um 10 do lado de cá. Se eu dividir alguém lá por 3, eu tenho que dividir alguém aqui por 3. Isso que é simplificar a equação de igualdade. A igualdade numa equação. Então, o que dá para fazer aqui? Ó? 5 vezes 8, 40. Então, quanto é que eu cortei do lado direito? Aí o povo fala, 2, que 2, coisa nenhuma. Cortei 2 valores. Mas quanto vale esses 2 valores? 5 vezes 8, 40. Ah, então vale 40. Então eu cortei do lado direito o 40. Do lado esquerdo tem um 40? Tem, eu vou lá e corto também. Mas isso não tem ordem, é claro, né? Eu poderia ter feito aqui o 40 dividido pelo 20. Tranquilo? Quem mais que dá para fazer? Ó, vou simplificar o 50 e o 10. Vou dividir os 2 por 10. Do lado esquerdo eu divido 10 por 10, que dá 1. O 1 na multiplicação não precisa pôr, porque ele é neutro. Do lado de cá, vou dividir o 50 pelo 10 também. 50 dividido por 10, que dá 5. Legal? Quem mais que dá para fazer aqui, ó? Vou simplificar aqui o 5 com o 10. Poderia fazer o 10 com o 20 direto, mas vamos passo a passo para enxergar a coisa. 5 dividido por 5 dá 1. 1 na multiplicação é neutro, não precisa colocar aqui. 10 dividido por 5, que dá 2. Legal. E agora aqui, para terminar, o 2 com o 20. 2 dividido por 2, que dá 1, não precisa pôr porque ele é neutro. E 20 dividido por 2, que é igual a 10. Portanto, sobrou apenas este 10 aqui do lado direito da igualdade. Portanto, a resposta da questão, x igual a 10 casas. Você faz meia dúzia nesse método, o cara ainda não acabou de nem de desenhar as flechas lá no outro método. Pelo amor de Deus, para uma prova onde você tem em média 3 minutos por questão, né, que é mais ou menos o que você tem aí em concurso público,
Quanto mais você ganhar de tempo numa questão, melhor, que vai sobrando para as outras mais complicadas. Legal? Recapitulando a coisa. Meio estranho esse negócio. Bom, primeiro passo igual a qualquer primeiro passo de regra de 3. Identifica a grandeza ligada a valor a fim de montar aí esse algoritmo, que é o espelho da regra de 3, que serve para organizar os dados da questão. Então eu faço isso lendo a questão. E lendo a questão eu descobri lá isso. Pedreiros são 10, casas são 5, dias 40, horas são 10. Montei o espelho da regra de 3. Como esse primeiro passo é igual para qualquer método, acredito que não é aí que reside a dificuldade. Segundo passo já é exclusivo desse método, não mistura método. Qual é o segundo passo mesmo? Inverte a variável. Quando? Sempre subiu o x, descia o 5. Terceiro passo, checa a proporcionalidade. Qualitativa, não quantitativa. A qualidade daquela grandeza aumenta? Aumenta ou diminui a da outra? Não preciso olhar os valores. Aumenta isso? Aumenta ou diminui a variável? Aumenta aquilo? Aumenta ou diminui a variável? A pergunta é sempre da grandeza em relação à grandeza da variável. Ou seja, a pergunta sempre vai para aquilo que você não sabe, que é onde está a variável. Legal? Se os dois aumentarem ao mesmo tempo, diretamente proporcional, não mexe em coisa alguma. Se enquanto um aumenta, o outro diminui, eles são inversamente proporcionais. Aí você iria lá e iria inverter. Sobe o 8, desce o 10, se fosse o caso. Nesse caso aqui, nós só temos grandezas diretamente proporcionais, portanto não mexemos em coisa alguma, foi só fazer a conta. Legal? Vamos para o segundo exemplo. Percebam que o segundo exemplo tem os mesmos valores ligados às mesmas grandezas. O que está mudando da segunda questão para a primeira questão é a pergunta da coisa, o que acaba mudando tudo, né? A pergunta agora é: quantos pedreiros? Então agora a variável vai no termo pedreiros. São 10 aqui, 20 ali e 8 lá. Bom, primeira coisa a chamar atenção, eu já sei quanto vai dar isso? Já, porque eu já fiz aquele, né? Não é que na prova você já vai saber só de olhar para a coisa. Mas percebam aí, ó, que se eu coloquei o x no lugar do 50 e todos os outros valores são iguais, ó, o 10 aqui no lugar da variável porque deu 10, claro que esse x aqui vai ter que dar 50. Então esse já é uma forma de você treinar regra de 3. Com uma regra de 3 aqui, ó, de 4 grandezas, você faz 4 questões. Tira o 20 daqui, coloca o x lá, e lá o 50, né? Você já vai poder treinar mais um tipo e sabendo a resposta, vai ter que dar 20. Tira o 8 daqui, coloca o x aqui, desenvolve a questão, você já sabe que tem que dar 8. Legal? Jóia! Já montei o espelho da regra de 3, já criei o algoritmo da organização das grandezas. Segundo passo, qual é mesmo? Inverte a variável. Ah, mas também aí aqui também. Pode ser nessa questão, naquela outra, na questão que vai cair na prova que você vai fazer lá em Bangladesh. Segundo passo sempre inverte a variável. Legal? Jóia. Terceiro passo, sempre igual também. Vamos checar a proporcionalidade das grandezas em relação à grandeza da variável. Que nesse primeiro era casas, né? Era o trabalho. E nesse aqui agora são os pedreiros. É a mão de obra. Legal? Que modificou desse para aquele foi o local da variável, porque modificou a pergunta, e a pergunta sempre indica onde vai a variável. Só que vocês vão ver que vai mudar tudo.
Porque agora a pergunta não é mais feita em relação ao trabalho. A pergunta agora é feita em relação à mão de obra. Então vamos lá. O que coloca na frente da grandeza é o aumenta. Sempre é o aumenta. Vamos lá. Aumentam as casas. Ou seja, aumenta o trabalho que eles têm para fazer. Aumenta ou diminui a mão de obra que eu preciso? Ora, se eu tenho mais trabalho para fazer, eu vou precisar de mais mão de obra. Legal, eles são diretamente proporcionais. Pedreiro e casas, diretamente proporcional, não mexo em coisa alguma. Agora eu vou checar a grandeza período. E vocês já viram no outro que dá para checar as duas juntas. Tranquilo? O que coloca na frente da grandeza? Aumenta. Então vamos colocar lá. Aumenta o período. Aumenta ou diminui a mão de obra que a gente precisa? Ora, se eu aumento o tempo que eles vão trabalhar, eu posso diminuir a mão de obra. Não é isso? Se eu dou mais tempo para 10 pessoas realizarem um mesmo trabalho, eu não preciso mais das 10 pessoas. Eu posso diminuir proporcionalmente essas pessoas. Ah, então período em relação à mão de obra, eles são inversos. Se eu aumento o período, eu diminuo a mão de obra. Mas, professor, ali está diminuindo, não está aumentando. Não tem valor algum ali. Não tem valor. Legal? Joia. É sempre aumenta. São inversos. A gente vai lá e inverte os caras. Sobe o 20, desce o 40. Sobe o 8, desce o 10. Linha de cima igual linha de baixo. Vamos de novo. Aumenta o trabalho, aumenta ou diminui a mão de obra que eu preciso? Se eu tenho mais trabalho, preciso de mais mão de obra. Diretamente proporcionais, nesses termos, nesses valores, eu não inverti, porque eles são diretamente proporcionais. Período. Aumenta o período que eu dou para eles trabalharem. Aumenta ou diminui a mão de obra que eu preciso? Se eu dou mais tempo, pode trabalhar com menos pessoas. Opa, então enquanto um aumenta, o outro diminui, eles são inversamente proporcionais. Por isso eu fui lá e inverti os valores. Agora, linha de cima igual linha de baixo. Voltando aqui para o primeiro, ó. Já que você já até copiou, né? Percebam. Eu não fiz aqui, ó. 5 vezes 8, 40. Corto 40 do outro lado. Né? Eu poderia ter feito aqui, né? Ó, 5 vezes 8, 40. Corto 40 lá em cima. É isso que eu estava falando. Já que já está escrito, para que eu vou escrever de novo? É que a gente tem, né, o costume, está habituado a trabalhar com equações sempre na horizontal. Então, enquanto você estiver treinando, põe a equação na horizontal. Mas lembra, não precisa, que é para o método ficar ainda mais rápido do que ele já é. 10 vezes 10 vezes 40 vezes 10. Legal, ó, a igualdade está aqui. E se a igualdade está aqui, o lado esquerdo é a linha de cima, ó. X vezes 5 vezes 20 vezes 8. X vezes 5 vezes 20 vezes 8. E o lado direito da igualdade é a linha de baixo. 10 vezes 10 vezes 40 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 40 vezes 10. E vamos lá para o corta-corta. Fazer a simplificação dessa equação. O que dá para fazer aqui? Ah, corta 2 10 aqui que dá 20, corta com aquele 20. Ó, não pode fazer isso não, meu. Segura aí as pontas, não é assim não. Tem que lembrar que eu não estou adicionando coisa nenhuma, nem no lado esquerdo, nem no lado direito. Eu estou multiplicando. Se eu cortar 2 números 10 aqui, eu estarei cortando o valor 100, que é o resultado de 10 vezes 10. Então, cuidado com esse treco, né? O que dá para fazer? Assim como no outro, ó.
5 vezes 8 dá 40. Ah, mas tem que multiplicar, não era dividir? Ó, esse valor está multiplicando esse. Ah, tá. Se eu cortar os dois, significa que eu cortei o resultado da sua multiplicação. Eu cortei o seu produto. 5 vezes 8, 40. Vou lá do outro lado e corto 40. Quem mais que dá para fazer? Aqui o 20 com o 10. Os dois vou dividir por 10. Do lado direito, divido 10 por 10, que dá 1. 1 na multiplicação não precisa pôr, porque é elemento neutro da multiplicação. Do outro lado, então, eu tenho também que dividir pelo mesmo valor, ou seja, pelo 10. 10 dividido por 10, ou 20 dividido por 10, que dá 2. Agora eu simplifico 2 aqui com 10. 2 dividido por 2, que dá 1, não precisa pôr porque é neutro. 10 dividido por 2, que dá 5. E assim, sobrou do lado direito da igualdade. Não é sempre que sobra só do lado direito, né? Mas sobrou do lado direito da igualdade um 5 e um 10. 5 vezes 10, 50. 50, variável, está no termo pedreiros, portanto, são 50 pedreiros. Né? CQD, como queríamos demonstrar, olha lá, deu o mesmo 50 que estava lá. Beleza? Então, percebam que é um método bastante rápido, é um método bastante simples, vale a pena se adaptar a esse novo método, que é para que você consiga cada vez desenvolver a coisa mais rápido e com mais segurança. Próximo módulo, vamos fazer alguns de regra de 3 para fixar essa matéria. Até mais!